A cidade despertava com pressa. São Paulo não sabia o que era silêncio, mas no topo de um edifício envidraçado na Avenida Faria Lima, o silêncio se impunha como um luxo. Gabriel Tavares estava de pé diante da janela que tomava toda a parede. 26 andares acima do chão, a vida parecia miniaturizada. Buzinas distantes, ônibus arrastando o cansaço da madrugada, pessoas como formigas cruzando faixas de pedestre. Gabriel tomava café sem açúcar, apoiado no batente frio. Não gostava do gosto doce nas manhãs. O amargor lhe parecia mais honesto. Herdeiro de uma das maiores construtoras do país, o nome Tavares Engenharia estampava arranha-céus por todo o estado. O pai, Álvaro Tavares, tinha erguido prédios como quem cravava bandeiras em territórios desconhecidos. Gabriel, aos 34 anos, já havia assumido a presidência do grupo, mas sem a paixão pela conquista que movia o pai. Os números cresciam, os relatórios se acumulavam, as reuniões se sucediam. E, ainda assim, o vazio se arrastava atrás dele, como a sombra de um prédio em tarde de inverno. Ele sabia que era observado. Nas festas, nos jantares de gala, nas reuniões de negócios, todos o viam como um homem que podia ter qualquer coisa. Qualquer carro, qualquer cobertura, qualquer destino. Mas, no íntimo, o eco das janelas fechadas dizia outra verdade. Gabriel não tinha ninguém para dividir a vista. Naquela manhã, o telefone tocou. O som estridente quebrou a contemplação da cidade. Ele atendeu sem entusiasmo. Senhor Tavares, a reunião com o conselho foi antecipada para as 9. O senhor gostaria de deslocamento com o motorista? Era a voz meticulosamente neutra da secretária. Vou sozinho. Respondeu, desligando antes que ela pudesse acrescentar outra formalidade. Gabriel preferia dirigir. Dentro de um carro blindado, atravessava a cidade como um fantasma protegido por vidros escuros. Os olhares curiosos não o alcançavam, e isso lhe trazia uma estranha sensação de liberdade. No caminho, reparou em algo que raramente permitia a si mesmo. Um grupo de estudantes atravessava a rua correndo, mochilas desgastadas, risadas abertas. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas, lentamente, na calçada estreita da Consolação. Ele desviou o olhar. Havia aprendido, desde cedo, que prestar atenção no que não lhe dizia respeito poderia ser perigoso. O escritório ocupava 2 andares inteiros de uma torre corporativa. Vidro, aço, poltronas de couro. Gabriel entrou na sala de reuniões e cumprimentou os diretores com um aceno breve. As discussões se arrastaram. Índices de valorização, novos empreendimentos, investidores estrangeiros. Enquanto todos falavam, Gabriel observava as expressões. Alguns, entusiasmados demais, outros, preocupados com cada vírgula do balanço. A ele cabia decidir. E decidiu. Com clareza, sem hesitar, como sempre. Mas ao sair, sentiu que havia deixado uma parte de si ali dentro, como se cada decisão drenasse algo irreparável. Foi ao terraço. São Paulo se espalhava, concreta e infinita, diante dele. Pegou o celular, desbloqueou a tela e abriu, sem pensar, o álbum de fotos. Quase não havia imagens pessoais. Apenas registros protocolares, inaugurações, premiações, viagens de negócios. Nenhum rosto íntimo. Nenhum momento roubado. Nenhum amor. Naquela noite, Gabriel decidiu caminhar. Algo incomum para alguém em sua posição, mas irresistível. Deixou o carro na garagem e saiu pelas ruas dos jardins. A cidade, iluminada, parecia oferecer-se em fragmentos. Vitrines acesas, garçons arrumando mesas, música escapando de bares. Foi então que a viu. Não era uma visão arrebatadora no sentido óbvio. Era uma mulher sentada numa cafeteria pequena, de esquina. O cabelo preso de forma despretensiosa, os óculos escorregando um pouco no nariz. Lia um livro de capa gasta, sublinhando frases com uma caneta azul. Do lado de fora, Gabriel parou, observando-a. O vidro refletia seu próprio rosto ao lado dela, como se já compartilhassem o mesmo espaço. Sentiu um ímpeto. Abriu a porta e entrou. O sino metálico denunciou sua presença, mas ela não levantou os olhos de imediato. Apenas quando ele se aproximou do balcão e pediu um café, sua atenção se desviou por um instante. O olhar dele se cruzou, breve, quase casual. Mas havia ali algo que Gabriel não reconhecia, uma ausência total de interesse por quem ele era. Ele não existia para ela.
E isso, paradoxalmente, fez com que ele existisse de verdade. Sentou-se em uma mesa próxima, sem saber se buscava proximidade ou apenas desculpa para permanecer. O café chegou. O amargor novamente o acolheu. A mulher, alguns minutos depois, fechou o livro e fez anotações em um caderno pequeno. Então levantou-se, pagou a conta e saiu, deixando o aroma de sua presença no ar. Gabriel permaneceu imóvel. Não a seguiu. Mas a imagem dela ficou, nítida como o reflexo que vira no vidro, alguém que não precisava dele. Nos dias seguintes, o ritmo se repetiu, reuniões, decisões, relatórios. Mas a lembrança daquela noite o acompanhava. Voltou à cafeteria 2 vezes, sem encontrá-la. Na terceira, lá estava ela novamente, ocupando o mesmo canto, mergulhada em páginas. Gabriel sentiu o coração acelerar de forma quase infantil. Aproximou-se, dessa vez, com coragem improvisada. Boa noite, disse, com a voz controlada. Ela levantou os olhos. Boa noite. Posso? Apontou para a cadeira à frente. Ela hesitou, avaliando como se fosse apenas mais um estranho na cidade. Depois assentiu. Claro. Gabriel se apresentou. Gabriel. Marina. Respondeu, sem oferecer sobrenome. Conversaram pouco. Gabriel, acostumado a conduzir negociações milionárias, sentia-se sem vocabulário diante das respostas simples dela. Descobriu que Marina era professora de literatura em uma escola estadual. Amava livros desde criança. Escrevia poemas que raramente mostrava a alguém. Ele falou pouco de si. O peso de sua fortuna parecia inadequado diante da simplicidade dela. Preferiu falar da cidade, da chuva prevista para o dia seguinte, de músicas que ouvia. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava impressionar. Quando ela se despediu, disse apenas: até qualquer dia. Gabriel ficou ali, sozinho, com a xícara vazia. Mas sentia, de alguma forma, que o eco das janelas fechadas começava a se dissipar. Na madrugada, em sua cobertura silenciosa, não conseguiu dormir. Andou de um lado a outro, lembrando-se do tom de voz dela, da maneira como inclinava a cabeça ao pensar. Então, pela primeira vez em anos, pegou um caderno e escreveu algumas linhas. Não relatórios, não contratos. Apenas palavras soltas, tentando capturar o que sentia. Talvez a solidão seja um edifício que erguemos sem perceber. Mas quando alguém abre uma janela, o ar invade, e nada permanece igual. Fechou o caderno, sem saber se aquilo era poesia ou confissão. Nos dias seguintes, Gabriel percebeu que havia mudado o ritmo. Começou a observar a cidade de forma diferente. As crianças que corriam na praça, os vendedores de rua, os casais discutindo nos sinais vermelhos. Tudo parecia parte de uma sinfonia invisível que antes ele não escutava. Mas a pergunta persistia: Marina era apenas um lampejo ou o início de algo capaz de desmontar seus muros? O episódio termina com Gabriel diante da mesma janela do início, mas dessa vez não olha apenas para os prédios. Segura o caderno nas mãos. Escreve mais uma frase. A cidade é infinita, mas dentro dela talvez exista um único olhar capaz de me reconhecer. Ele não sabe ainda que essa busca será seu destino. E que, mesmo podendo ter qualquer coisa, escolheu seguir o rastro de uma mulher que não o escolheu primeiro. Gabriel acordou antes do sol. O céu ainda estava manchado de um azul profundo, e a cidade parecia prender a respiração por alguns instantes antes da explosão habitual de buzinas, motores e pressa. Sentado à mesa do café da manhã, diante de frutas cortadas e pães recém-saídos do forno, nada daquilo preparado por suas mãos, ele olhou para a cadeira vazia à sua frente. O silêncio pesava mais do que qualquer arranha-céu. Pegou o caderno onde havia escrito na noite anterior e leu a frase em voz baixa. A cidade é infinita, mas dentro dela talvez exista um único olhar capaz de me reconhecer. Guardou-o rapidamente quando ouviu o toque discreto na porta. A funcionária entrou, deixou o jornal e saiu. Nenhum olhar curioso, nenhuma pergunta. Apenas a rotina. Gabriel pensou em Marina. No jeito que ela segurava a caneta azul, como se cada palavra sublinhada fosse um segredo. Na construtora, o dia começou como todos: relatórios, negociações, decisões. Mas o que o perseguiu não foram os números, e sim a lembrança da cafeteria. Na hora do almoço, dispensou o motorista e caminhou pelas ruas próximas.
Sentia-se deslocado, mas também livre, como se a multidão não o reconhecesse. Passou pela mesma esquina da cafeteria. Marina não estava lá. Ainda assim, entrou. O barista, jovem de avental manchado de café, o reconheceu. Não pelo sobrenome, mas como o cliente que pediu café puro, sem açúcar. Hoje sozinho de novo? Perguntou com naturalidade. Gabriel assentiu. Sentou-se no mesmo lugar em que estivera com Marina. Observou a cadeira vazia, como se ela pudesse ocupar o espaço a qualquer instante. O tempo parecia mais lento naquele lugar. Pegou o celular, quase escreveu uma mensagem para algum contato antigo, mas desistiu. Percebeu que, embora tivesse centenas de números, nenhum parecia caber no vazio que sentia. Naquela noite, a cidade se acendeu como sempre, mas Gabriel escolheu novamente andar. O movimento das ruas parecia diferente quando ele permitia que o alcançasse. Passou por uma banca de livros usados. Folheou volumes de poesia, algo que não fazia desde a juventude. Escolheu um de Drummond, quase por impulso. Ao abrir o livro, encontrou uma anotação a lápis: o amor não tem tamanho, mas tem urgência. Sorriu sozinho. Talvez o acaso também fosse um arquiteto. 2 dias depois, Marina voltou a surgir. Gabriel já estava sentado na cafeteria, lendo Drummond, quando ela entrou. O coração dele acelerou, mas manteve o controle. Boa noite, disse, erguendo os olhos do livro. Ela sorriu levemente. Você gosta de poesia? Estou tentando aprender, respondeu, quase como uma confissão. Ela inclinou-se para ver o título. Drummond. Um bom começo. Gabriel sentiu que aquele breve diálogo valia mais do que todos os contratos assinados naquela semana. Conversaram por mais tempo daquela vez. Sobre literatura, sobre música, sobre a cidade. Marina falava com entusiasmo calmo, como quem não precisava provar nada a ninguém. Gabriel a escutava, absorvendo cada detalhe, cada pausa. Quando perguntou sobre o trabalho dela, descobriu que dava aulas em uma escola estadual na Zona Leste. Falava dos alunos com brilho nos olhos, mas também com uma ponta de cansaço. Eles carregam o peso de um mundo que muitas vezes não olha para eles. Disse: eu tento mostrar que, nos livros, há sempre uma saída, um respiro. Gabriel pensou em como sua própria vida era cercada de saídas fáceis, mas nenhuma parecia realmente libertá-lo. No caminho de volta para casa, percebeu que não havia contado a ela quase nada sobre si. Não mencionou a empresa, a herança, os prédios que ergueu. Marina não perguntou. E ele sentiu alívio. Pela primeira vez, podia ser apenas um homem sentado diante de uma mulher, sem sobrenomes, sem cifras. Na cobertura, abriu novamente o caderno. Escreveu. Às vezes, a liberdade não está em construir o que quiser, mas em encontrar alguém diante de quem você não precisa esconder-se. No fim de semana, Gabriel aceitou o convite de um antigo amigo de negócios para um evento beneficente. O salão iluminado, os vestidos caros, os brindes com champanhe, tudo parecia seguir o mesmo roteiro. Mulheres se aproximavam com sorrisos calculados, homens discutiam investimentos como quem fala de vitórias em guerras. Gabriel cumprimentava, sorria, mas sentia-se como ator em uma peça que não escolheu. Em um momento de fuga, retirou-se para a varanda do salão. A vista da cidade iluminada o chamou mais uma vez. Mas o que realmente o chamou foi o contraste. Pensou em Marina, talvez naquela hora corrigindo redações, talvez sublinhando algum verso com a caneta azul. A sensação era clara, no meio de todo o brilho, ele queria apenas estar naquela cafeteria pequena. Dias depois, ao encontrá-la de novo, reuniu coragem. Marina, posso perguntar algo? Pode. O que você procura quando lê tanto? Ela sorriu de leve, como se fosse uma pergunta infantil. Procuro alguém que me leia de volta. Gabriel não respondeu, mas sentiu que aquela frase se instalava nele como cimento fresco, iria marcar para sempre. Naquela noite, enquanto voltava de carro pela marginal, observou o reflexo das luzes no rio escuro. Perguntou-se se a solidão não era exatamente isso. Um rio dentro de si, cheio de reflexos, mas sem correnteza verdadeira. De repente, a pergunta surgiu clara: Marina poderia ser a primeira pessoa a atravessar aquela ponte? O episódio encerra-se com Gabriel novamente diante da janela de sua cobertura, livro de Drummond em uma mão, caderno na outra. Escreve.
Entre vidros e palavras, talvez eu descubra que o vazio não era destino, mas escolha. E talvez ainda haja tempo para escolher diferente. A cidade respira lá fora. O eco das janelas fechadas começa, pouco a pouco, a se transformar em promessa. Gabriel chegou cedo à cafeteria naquela quarta-feira. Pela primeira vez, não se sentou sozinho, escolheu uma mesa de frente para a rua, onde podia observar o movimento da calçada. Pediu café e esperou, ansioso como há muito não se sentia. Marina entrou alguns minutos depois. O cabelo solto, a bolsa de tecido no ombro, uma pilha de cadernos na mão. Os olhos dela, quando o encontraram, iluminaram-se com surpresa genuína. Você chegou antes, disse, sorrindo. Não queria perder a chance de te ouvir, respondeu ele, quase sem perceber que havia falado mais do que planejava. Ela se acomodou, espalhando os cadernos sobre a mesa. Preciso corrigir redações, mas prometo não ser uma companhia entediada. Não me importo de esperar. Enquanto Marina abria os cadernos, Gabriel a observava. Havia algo na forma como ela sublinhava frases, como se procurasse tesouros escondidos nas palavras. Posso ver? Perguntou. Ela hesitou, depois girou um caderno em sua direção. Gabriel leu algumas linhas trêmulas de um aluno do ensino médio. O amor é como um prédio. Se os alicerces não forem fortes, ele desmorona. Gabriel riu, surpreso. Esse poderia ser um slogan da minha empresa. Sua empresa? Marina ergueu os olhos, curiosa. Gabriel congelou por um segundo. Até então, não havia revelado nada. Trabalho com construção. Respondeu, escolhendo palavras neutras. Marina assentiu, sem parecer impressionada. Então você sabe o que esse aluno quis dizer. Sei. Murmurou. Mais do que ele imagina. Naquela noite, Gabriel não voltou para casa direto. Pediu para o motorista deixá-lo na escola onde Marina lecionava. Não entrou, apenas ficou parado do outro lado da rua, observando o portão de ferro, os estudantes saindo aos montes. Alguns riam, outros discutiam, outros simplesmente carregavam mochilas pesadas como se fossem mundos. Marina surgiu por último, exausta, mas sorrindo para uma aluna que a acompanhava até a saída. Gabriel sentiu um aperto no peito. Aquele universo era tão distante do seu que parecia outro planeta. No carro, escreveu no caderno. Os andares que nos separam não são apenas de concreto. São de vida. No fim de semana, Marina o convidou para um sarau de poesia num espaço cultural da Zona Leste. Gabriel aceitou sem hesitar, embora não tivesse ideia do que o esperava. O espaço era simples, paredes descascadas, cadeiras improvisadas. Jovens liam poemas próprios, alguns tímidos, outros explosivos. Gabriel se sentia deslocado, mas fascinado. Marina subiu ao palco em determinado momento. Leu um poema curto, intenso, sobre o silêncio das cidades e a busca por um rosto entre multidões. Gabriel prendeu a respiração. Sentiu que cada palavra era dirigida a ele, mesmo sabendo que não era. Após o sarau, Marina o apresentou a alguns amigos. Eram professores, artistas independentes, estudantes. Pessoas que olhavam nos olhos e falavam com paixão, sem medir o peso das palavras. Gabriel percebeu que ninguém parecia reconhecê-lo. Ali, ele era apenas o Gabriel. E isso lhe trouxe uma paz inesperada. Mas também um medo. Quanto tempo aquele anonimato resistiria? Na semana seguinte, o conselho da construtora exigiu sua presença em um jantar com investidores estrangeiros. Ternos alinhados, vinhos caríssimos, discursos ensaiados. Enquanto um dos diretores falava sobre novos projetos, Gabriel se pegou pensando em Marina. Estaria corrigindo redações? Escrevendo poemas. Gabriel, sua opinião? Alguém o chamou de volta. Ele respondeu mecanicamente, mas a mente continuava longe dali. Após o jantar, uma das convidadas se aproximou. Uma empresária influente, acostumada a conquistar. Tocou o braço dele e disse com voz baixa: Você parece sozinho. Gabriel sorriu de forma polida, mas por dentro sentiu-se invadido. Sozinho ele estava, sim, mas não da forma que ela imaginava. Naquela noite, em casa, escreveu: Existem solidões que se escolhem, e solidões que se impõem. Não sei de qual estou tentando fugir. No sábado seguinte,
Marina o convidou para caminhar no Parque da Água Branca. Entre árvores e crianças correndo, conversaram sobre infância. Gabriel lembrou-se de como passava os dias em apartamentos luxuosos, cercado de brinquedos caros, mas sozinho. Meu pai sempre dizia que estava construindo o futuro para mim. Mas no presente, ele nunca estava. Confessou. Marina olhou para ele com doçura. E você? O que está construindo agora? Gabriel ficou em silêncio. Não tinha resposta. O primeiro obstáculo surgiu dias depois. Marina descobriu, por acaso, em uma reportagem de jornal, quem ele era de fato. A foto estampava a capa da seção de economia. Gabriel Tavares expande império imobiliário em São Paulo. Na noite seguinte, quando se encontraram na cafeteria, Marina colocou o jornal sobre a mesa, dobrado na página certa. Então é esse o seu trabalho com construção? Perguntou, a voz calma, mas firme. Gabriel sentiu o sangue gelar. Eu não quis esconder, começou. Mas escondeu. Interrompeu ela. Você tem o direito de ser quem é. Eu só queria que tivesse confiado em mim. Ele tentou explicar. Disse que não queria que a relação fosse contaminada pela fortuna, pelo sobrenome. Que, pela primeira vez, queria ser apenas um homem diante de uma mulher. Marina o escutou em silêncio. Depois, fechou o jornal e disse: Eu preciso pensar. E saiu. Gabriel ficou sozinho, diante da xícara ainda cheia. O café esfriava, e ele também. Naquela madrugada, a cidade parecia mais pesada do que nunca. Das janelas de sua cobertura, os arranha-céus pareciam pressionar seu peito. Escreveu no caderno. O peso dos andares não está na altura. Está na distância entre o que mostramos e o que escondemos. O eco das janelas voltou mais alto. E Gabriel entendeu que, pela primeira vez, havia algo que não podia controlar com dinheiro, contratos ou estratégias: o coração de Marina. Na manhã seguinte ao afastamento de Marina, Gabriel não conseguiu encarar o próprio reflexo no espelho. Vestiu-se mecanicamente, colocou o terno mais caro, ajeitou a gravata com precisão. Mas, ao olhar para si, enxergou não o homem poderoso estampado em revistas, e sim um estranho que fingia controle. No carro, rumo à empresa, os vidros escuros refletiam o mesmo rosto. Mas, pela primeira vez, Gabriel se perguntou: quem era ele sem os prédios, sem o sobrenome, sem o dinheiro? A reunião do conselho foi arrastada. Os diretores discutiam fusões, terrenos, expansão para outros estados. Gabriel escutava, mas a mente estava distante. Vez ou outra, alguém o chamava, esperando decisões. Ele respondia, automático. Ao fim da reunião, um dos diretores, homem de meia idade, o abordou. Gabriel, está tudo bem? Ele forçou um sorriso. Apenas cansado. Mas no fundo sabia que não era cansaço. Era ausência. No fim do expediente, não voltou para a cobertura. Pediu ao motorista que o deixasse em um bairro simples da Zona Leste. Queria se aproximar do mundo de Marina, talvez entendê-la melhor. Caminhou pelas ruas estreitas, entre padarias, mercearias, crianças brincando com bolas de borracha. Ali, tudo parecia improvisado, mas vivo. Sentou-se em uma praça. Observou os jovens conversando alto, os vendedores ambulantes oferecendo pipoca. Ninguém o reconheceu. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era o milionário. Era apenas mais um homem sentado num banco. E, estranhamente, aquilo lhe trouxe alívio. Naquela noite, ao voltar para casa, abriu o caderno. As páginas já não eram suficientes para conter o turbilhão. Escreveu: construí prédios para esconder minhas próprias ruínas. Mas agora percebo, o que desmorona não é o concreto, é o silêncio entre duas pessoas. Fechou os olhos. Imaginou Marina lendo aquilo. Será que ela entenderia? No sábado, Gabriel decidiu procurá-la. Foi até a escola. Esperou discretamente do lado de fora. Viu quando ela saiu, carregando livros e papéis. Aproximou-se. Marina. Ela parou, surpresa, mas não sorriu. O que está fazendo aqui? Preciso conversar. Sobre o que não foi dito? Ou sobre o que foi escondido? Gabriel respirou fundo. Sobre o que ainda pode ser verdadeiro. Ela o olhou longamente. Depois, suspirou.
Não é sobre quem você é no jornal, Gabriel. É sobre quem você é comigo. E você ainda não descobriu. Ela se afastou. Gabriel ficou parado, sem forças para segui-la. Nos dias seguintes, mergulhou em trabalho. Reuniões atrás de reuniões, viagens relâmpago, contratos milionários. Mas tudo soava oco. Nos hotéis de luxo, as camas impecáveis pareciam túmulos de silêncio. Em uma dessas viagens, para vistoriar um terreno no interior, Gabriel entrou sozinho em um prédio abandonado da própria construtora, nunca finalizado por falta de verba. Caminhou pelos corredores de cimento cru, janelas sem vidro, eco de passos solitários. Ali, percebeu que aquele prédio era como ele, inacabado, vazio, cercado de promessas não cumpridas. No alto da escada, parou diante de uma parede marcada por grafites. Alguém havia escrito: "O que você procura não está nos andares de cima." A frase o atingiu como um soco. De volta a São Paulo, não procurou Marina de imediato. Em vez disso, voltou à cafeteria sozinho. Pediu o mesmo café amargo. O barista comentou: "Sua amiga não tem vindo muito. Acho que está ocupada com os alunos." Gabriel apenas assentiu. Naquela noite, escreveu: "Entre ruínas e espelhos, percebo que não é Marina quem me rejeita. Sou eu que ainda não aprendi a me escolher." Dias depois, decidiu arriscar um gesto. Enviou à escola um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão, sem assinatura de peso, sem timbre da construtora. Apenas palavras. "Não quero que você me veja pelos andares que herdei, mas pelo chão onde tropeço. Se um dia aceitar, quero lhe mostrar quem sou sem janelas fechadas." Não sabia se Marina leria. Não sabia se ela responderia. Mas, ao colocar a carta no correio, sentiu que, pela primeira vez, havia derrubado parte do edifício que construíra em torno de si. O episódio encerra-se com Gabriel novamente diante da janela de sua cobertura. Mas, em vez de olhar apenas para os prédios, ele fecha as cortinas. Senta-se no chão, caderno no colo, e escreve. Às vezes, é preciso fechar as janelas para olhar dentro de si. E, pela primeira vez, o silêncio não pareceu apenas vazio. Pareceu promessa de mudança. Marina não respondeu à carta imediatamente. Gabriel esperou dias, depois semanas. A cada manhã, conferia o celular, o e-mail, até mesmo o caderno de anotações, como se as palavras dela pudessem surgir ali por milagre. Nada. Mas, numa quinta-feira chuvosa, recebeu uma mensagem curta no celular. "Nos encontramos sábado, às 17 horas. Mesma cafeteria." Gabriel sentiu o coração acelerar. O sábado chegou como quem traz promessa. Ele chegou cedo, mais uma vez. Escolheu a mesma mesa de frente para a rua. As pessoas entravam e saíam, guarda-chuvas pingando água pelo chão. Às 17 horas em ponto, Marina entrou. Vestia um casaco azul, simples. O olhar estava firme, mas não frio. Sentou-se. Não pediu café. Apenas cruzou os braços sobre a mesa. "Recebi sua carta." Disse. Gabriel assentiu, tenso. Eu precisava escrever. Eu precisava pensar. Ela corrigiu. Silêncio entre eles. Lá fora, a chuva aumentava. "Gabriel, você entende por que me afastei?" Marina perguntou. "Por que menti?" Ele respondeu, sem hesitar. "Mais do que isso." Ela inclinou o corpo para frente. "Porque você não confia que alguém possa gostar de você sem todo o resto." Gabriel sentiu a frase atravessá-lo. Eu não sei quem sou sem o resto." Confessou. Marina ficou em silêncio. Depois, suavizou o tom. "Talvez seja essa sua verdadeira construção, descobrir quem é sem andaimes." Ele a olhou, surpreso. Marina se levantou. "Pense nisso. Eu não sei se quero continuar. Mas sei que não quero estar com alguém que vive atrás de janelas fechadas." E saiu, deixando Gabriel com a xícara intacta diante de si. Naquela noite, Gabriel foi a um evento de gala, daqueles inevitáveis para manter aparências. O salão era imenso, lustres de cristal, champanhe fluindo em taças finas. Investidores, políticos, empresários. Todos sorrindo com dentes perfeitos. Em determinado momento, pediram que Gabriel discursasse. Ele subiu ao palco.
Segurou o microfone. A plateia aguardava. O script já estava preparado. Falar de expansão, sucesso, confiança no mercado. Mas Gabriel hesitou. Olhou para aquelas pessoas, pela primeira vez, sentiu que não queria repetir frases decoradas. Boa noite. Começou, a voz firme. Costumamos falar de prédios, de lucro, de futuro. Mas hoje quero falar de algo mais simples. Quero falar de silêncio. O salão se agitou, confuso. Gabriel prosseguiu. Cresci entre andares altos e janelas fechadas. Tive tudo o que muitos chamariam de sucesso. Mas descobri que o silêncio pode ser mais alto que qualquer aplauso. Descobri que não adianta construir arranha-céus se você não sabe onde colocar o coração. Houve um burburinho. Alguns riram, outros cochicharam, mas alguns ouviram em silêncio. Hoje não quero vender projetos. Quero apenas dizer que ainda estou aprendendo a ser mais do que concreto. Gabriel encerrou o discurso abruptamente, sob palmas tímidas e olhares desconfiados. No carro, a caminho de casa, o assessor o repreendeu. Senhor, aquilo não estava no script. Gabriel apenas olhou pela janela molhada e respondeu. Talvez seja a hora de mudar o script. No domingo, foi a missa da pequena igreja do bairro onde Marina vivia. Não era religioso, mas queria sentir o espaço dela. O padre falava sobre perdão e verdade. Gabriel fechou os olhos, deixando as palavras ecoarem. Na saída, encontrou Marina por acaso. Ela carregava sacolas de feira. Ao vê-lo, arqueou as sobrancelhas, surpresa. Você? Eu precisava ver onde você encontra silêncio. Ela ficou sem resposta por um instante. Depois, suspirou. O silêncio não se encontra. Se cria. Gabriel a acompanhou até a rua, carregando uma das sacolas. No caminho, ela comentou. Vi seu discurso no jornal hoje cedo. Metade da imprensa disse que você enlouqueceu. A outra metade disse que foi poético. Gabriel sorriu. E você, o que achou? Marina parou na calçada. Achei que, pela primeira vez, você falou como se fosse de verdade. O coração dele disparou. Durante a semana, Marina continuou distante, mas já não havia frieza no olhar. Gabriel, por sua vez, começou a mudar pequenos hábitos. Pegava metrô às vezes, caminhava sem segurança, visitava lugares onde nunca havia estado. Descobria que a cidade também escutava, quando ele deixava de se esconder. Escreveu no caderno. O concreto não respira, mas as pessoas sim. E talvez eu precise aprender a respirar com elas. O episódio termina com Gabriel olhando São Paulo do alto, mas, dessa vez, não da cobertura luxuosa. Está no topo do prédio abandonado que visitará antes, sentado em meio ao vento, observando a cidade pulsar. Sussurra para si mesmo. A cidade também escuta. Resta saber se eu aprendi a falar. E fecha o caderno, como quem prepara o coração para uma decisão final. Era madrugada quando Gabriel acordou com a cidade ainda acesa lá fora. São Paulo nunca dormia, mas, naquela noite, parecia conversar com ele. Levantou-se, abriu a cortina da cobertura, e pela primeira vez não se sentiu maior por estar no topo. Sentiu-se pequeno. Pegou o caderno e escreveu. A vida inteira me ensinaram a subir. Mas talvez seja no andar mais baixo que se encontre o essencial. Na manhã seguinte, cancelou todas as reuniões. Pediu que o motorista o levasse até a escola de Marina. Mas não entrou de imediato. Ficou observando os alunos na saída. Risos, correria, abraços. O chão da vida estava ali. Decidiu entrar. Caminhou pelos corredores simples, paredes descascadas, cartazes coloridos com frases motivacionais. Sentiu um certo respeito nascer dentro dele. Encontrou Marina na sala dos professores. Ela levantou os olhos, surpresa. Gabriel, preciso falar com você, disse, a voz trêmula. Ela fechou o livro que corrigia. Estou ouvindo. Ele respirou fundo. Passei a vida acreditando que precisava erguer muros. Para proteger meu nome, minha família, minha imagem. Mas percebi que só construí prisões. Você me mostrou isso. Marina o olhava, séria, mas não fria. E agora? Agora quero aprender a derrubar. Mas não sei como, Marina. Preciso que me ensine.
Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois disse: Não sou arquiteta de ruínas. Só posso estar do lado se você realmente escolher descer. Descer? Ele repetiu. Sim. Sair dos andares de cima. Conhecer a cidade do chão. Naquela semana, Gabriel fez algo impensável. Foi sozinho até uma obra da construtora. Dispensou seguranças, dispensou carros de luxo. Colocou capacete, botas, e passou horas conversando com operários. Queria ouvir histórias, entender ritmos, sentir o pó da construção. Um dos pedreiros, homem mais velho, lhe disse: Patrão, prédio a gente ergue do alicerce. Se começa de cima, desaba. A frase ficou ecoando. Dias depois, chamou o conselho da empresa para uma reunião extraordinária. Na sala de vidro, diante dos diretores engravatados, Gabriel falou: Quero rever nossos projetos. Construímos prédios, mas esquecemos pessoas. Vamos investir em habitação popular. Quero prédios que respirem, que tragam vida, não só lucro. Os diretores se entreolharam, perplexos. Isso vai reduzir nossa margem de ganho. Um deles protestou. Gabriel respondeu com firmeza: Prefiro reduzir ganhos do que aumentar vazios. À noite, ligou para Marina. Posso te encontrar? Ela hesitou, mas aceitou. Encontrarão-se na mesma cafeteria de sempre. Gabriel chegou com o rosto marcado de pó da obra. Não havia terno, apenas camisa simples. Marina o observou por longos segundos. Você parece diferente. Talvez porque finalmente estou sendo eu. Ela tomou um gole de café e perguntou: E se o mundo não aceitar esse novo você? Gabriel sorriu, cansado mas sereno. Pela primeira vez, não me importo. Na semana seguinte, houve um novo escândalo na mídia. Jornais criticavam a loucura de Gabriel em redirecionar parte da fortuna para projetos menos lucrativos. Chamaram-no de idealista, de ingênuo, até de suicida financeiro. Mas Gabriel não recuou. Estava, enfim, disposto a descer os andares. Marina, então, fez algo inesperado. O convidou para um sarau novamente, no mesmo espaço cultural. No palco, ela leu um poema. Ele tinha tudo, mas não tinha chão. Até que descobriu que o amor não se ergue no ar, mas no abraço de quem caminha ao lado. Gabriel ouviu, com os olhos marejados. Sabia que o poema era para ele. No fim da noite, na rua iluminada apenas por postes fracos, caminhavam juntos. Marina parou e disse: Ainda tenho medo, Gabriel. Eu também. Mas talvez seja isso que nos faça humanos. Ele segurou a mão dela. Pela primeira vez, não havia vidro, não havia altura, não havia fachada. Apenas chão. E no chão, escolheram ficar. De volta à cobertura, Gabriel abriu o caderno. Na última página escreveu: Desci. E descobri que, no andar mais baixo, encontrei não apenas o amor de uma mulher, mas a chance de amar a mim mesmo. Fechou o caderno. Sorriu. As janelas estavam abertas.